E se Deus pedisse algo que desafiasse tudo o que você acredita, algo que quebraria seu coração, mas exigia fé absoluta? Abraão recebeu a ordem mais inimaginável de sua vida: sacrificar o seu filho, fruto de um milagre. Mas por que Deus fez esse pedido? E o que realmente aconteceu naquele dia? O que parecia um fim trágico esconde um segredo poderoso que transformaria toda a história da humanidade. A história de Abraão e Isaque é uma das mais intensas e emocionantes da Bíblia. Um pai que esperou uma vida inteira pelo filho da promessa, apenas para ser desafiado por Deus a entregá-lo como sacrifício. Um teste de fé que desafia toda a lógica humana. Mas essa narrativa não é apenas sobre obediência à cega. Ela revela camadas profundas de propósito, confiança e uma conexão divina que aponta para algo muito maior do que um simples teste. O que Deus realmente queria ensinar a Abraão? E o que essa história significa para nós hoje? Neste vídeo, vamos nos aprofundar nos detalhes desse momento épico, desde o chamado de Deus até o instante em que a lâmina estava prestes a cair. Vamos entender não apenas o que aconteceu, mas por que aconteceu. Porque essa história não é apenas sobre o passado. Ela revela um plano que mudaria toda a humanidade. Abraão já tinha grandes momentos vividos com Deus. Ele recebeu a promessa de que sua descendência seria incontável como as estrelas do céu. Depois de anos de esperança, Isaque nasceu, o filho que carregava essa promessa. Mas de repente, Deus faz um pedido que parece impensável. Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ofereça-o ali como sacrifício em um dos montes que eu lhe mostrarei. Imagine o impacto dessa ordem. Abraão já havia deixado tudo para trás quando Deus o chamou pela primeira vez. Ele obedeceu sem questionar. Mas agora, Deus estava pedindo o que ele mais amava. Seria esse o maior teste de sua vida? Por que Deus estava exigindo algo tão extremo? A Bíblia não mostra Abraão questionando. Sem hesitar, ele se levantou de madrugada, preparou seu jumento, chamou 2 servos e pegou a lenha para o sacrifício. Então, junto com Isaque, começou sua jornada para o Monte Moriá. Mas o que está passando pela mente desse pai? Medo, dor ou uma fé inabalável? Deus estava testando algo muito além da obediência. Ele queria ver se Abraão confiava nele acima de todas as coisas, até mesmo do filho que ele tanto amava. Mas a resposta desse teste não viria rapidamente. Abraão teria que caminhar por 3 longos dias antes de descobrir o desfecho desse momento tão intenso. A jornada começou. Abraão, Isaque e 2 servos partiram sem saber exatamente como essa história terminaria. Foram 3 dias de caminhada pelo deserto, carregando a lenha do sacrifício e o peso da dúvida no coração. O silêncio entre eles era quase ensurdecedor. O que Abraão diria a seu filho? Como explicar algo inexplicável assim? Isaque, jovem e inocente, caminhava ao lado do pai sem perceber o que estava prestes a acontecer. Ele confiou em Abraão, e Abraão confiou em Deus. Mas a cada passo, a tensão aumentava. No 3º dia, Abraão avistou ao longe o Monte Moriá. Ali, o momento decisivo estava prestes a acontecer. Então, Abraão fez algo inesperado. Ele pediu para que os servos ficassem para trás. Apenas ele e Isaque subiram o monte. Mas antes de partir, ele disse algo que parecia um enigma. Nós iremos e adoraremos, e depois voltaremos para vocês. Ele disse nós. Mas como isso seria possível? Será que Abraão acreditou que Deus poderia fazer algo extraordinário? Foi então que Isaque, sem entender a situação, fez a pergunta que cortou o coração de Abraão. Pai, temos o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Por um instante, o tempo pareceu parar. Abraão respirou fundo. Segurou as lágrimas e respondeu com fé. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Essa resposta mostrava que, apesar da dor, Abraão ainda acreditava na fidelidade de Deus. Mas será que Deus realmente proveria? Ou Abraão teria que fazer o impensável? Eles seguiram subindo, e a cada passo dado, mais apertava o coração de Abraão. Estavam cada vez mais perto do momento definitivo, onde Abraão teria que tomar a decisão mais difícil de sua vida.
O altar estava pronto. As pedras empilhadas, a lenha cuidadosamente posicionada, mas ainda faltava o sacrifício. O sacrifício que Abraão nunca imaginou que teria que oferecer. O silêncio pesava no ar. O vento soprava suavemente, como se o próprio tempo estivesse hesitante diante do que estava prestes a acontecer. Então, sem dizer uma palavra, Abraão se voltou para Isaque. Com mãos trêmulas, ele segurou seu filho. O filho que Deus havia lhe dado como promessa. O filho pelo qual ele esperou uma vida inteira. E agora, ele deveria entregá-lo de volta. Isaque não resistiu. Ele confiou em seu pai, da mesma forma que Abraão confiou em Deus. Mas naquele momento, o coração de Abraão estava partido. Ele amarrou Isaque com cuidado, como se desejasse que o tempo se alongasse um pouco mais. Cada nó na corda era como um golpe em sua alma. Com o filho deitado sobre a lenha, Abraão respirou fundo. O olhar de Isaque encontrou o de seu pai. Tinha medo? Havia alguma dúvida? Ou havia apenas fé? A mente de Abraão gritava, mas sua fé silenciava qualquer hesitação. Ele ergueu a faca. O brilho do metal refletiu a luz do sol, cortando o ar em um instante que parecia eterno. E então, no exato momento em que a lâmina começaria a descer, uma voz ecoou. Abraão! Abraão! A voz estrondou dos céus. O tempo voltou a se mover. O anjo do Senhor interrompeu o sacrifício. O coração de Abraão disparou. Suas mãos pararam no ar. Ele ouviu, ele sentiu. Deus havia falado. Não toque no menino, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão caiu de joelhos. O teste estava completo. Deus nunca quis a morte de Isaque. Ele queria a fé inquestionável de Abraão. Foi então que Abraão ouviu um som, o farfalhar dos arbustos. Ele abriu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres. Deus havia providenciado o verdadeiro sacrifício. O Senhor proveria, e ele provou isso naquele instante. Abraão correu e libertou Isaque, que ainda tentava compreender o que acabara de acontecer. O filho da promessa estava vivo. O carneiro foi colocado sobre o altar, e ali Abraão ofereceu o sacrifício. Não é seu filho, mas a oferta que Deus havia providenciado. Naquele dia, Abraão chamou aquele lugar de "O Senhor proverá". Porque naquele monte, Deus não apenas provou a fé de Abraão, ele revelou um mistério que ecoaria por gerações. Abraão ainda sentiu o peso do momento. O filho estava vivo. O sacrifício havia sido substituído. O que parecia ser o fim de uma promessa se tornou a maior demonstração do caráter de Deus. Ele sempre provê. O carneiro foi oferecido no altar, e Abraão fez algo que mudaria a forma como aquele lugar seria lembrado para sempre. Ele chamou aquele monte de "O Senhor proverá". Essa não foi apenas uma expressão de gratidão, mas uma declaração de fé que atravessaria gerações. Deus nunca quis a morte de Isaque. O propósito desse teste não era o sacrifício, mas a prova definitiva de que Abraão confiava em Deus acima de tudo. Um amor que transcende qualquer lógica humana. Um amor que não pede explicação, apenas obediência. O que Abraão não sabia é que esse momento se tornaria um símbolo do futuro. Assim como Deus providenciou um carneiro para substituir Isaque naquele altar, ele também providenciaria um sacrifício muito maior no futuro. A cena no Monte Moriá não foi apenas um teste, foi um prenúncio. Um dia, Deus também entregaria seu próprio filho. Mas diferente de Isaque, dessa vez não teria um carneiro preso nos arbustos. Não haveria substituições. O sacrifício aconteceria. O que Abraão viveu naquele dia foi mais do que uma experiência pessoal. Foi uma sombra do que aconteceria séculos depois, quando Jesus Cristo se tornaria o verdadeiro Cordeiro de Deus, entregue por toda a humanidade. Abraão havia provado sua fé até o limite. Ele não precisou entregar seu filho, mas estava disposto a fazê-lo. E por essa conformidade inquestionável, Deus reafirmou a promessa que havia feito anos antes. Mas agora, essa promessa carregava um peso ainda maior. Então, pela segunda vez, a voz do céu ecoou sobre o Monte Moriá. Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que, por ter feito isso e não ter me negado seu filho, seu único filho,
Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia, e por meio dela, todas as nações da terra serão abençoadas. O que Deus estava prometendo não era apenas um grande povo, era um plano de redenção que se estenderia até os confins da terra, porque entre os descendentes de Abraão, séculos depois, nasceria Jesus Cristo, aquele que traria a salvação definitiva para toda a humanidade. A fé de Abraão o levou a esse momento. A sua confiança inabalável em Deus não apenas garantiu uma descendência numerosa, mas abriu caminho para o maior evento da história. Através dele veio o povo de Israel, os profetas e, por fim, o Messias. Isaque sobreviveu. Mas essa história não terminou em Monte Moriá. Ela se tornou um símbolo eterno de fé, obediência e da provisão divina. Porque Deus não acabou de provar a Abraão, ele revelou o plano que mudaria o destino da humanidade. A história de Abraão e Isaque vai muito além de um simples teste de fé. Ela é um reflexo do amor, da conformidade e da provisão de Deus. Abraão confiou até o fim, e por isso viu a fidelidade divina se manifestar de forma poderosa. Mas o verdadeiro significado desse momento se revelou séculos depois. Assim como Isaque carregou a lenha para o sacrifício, Jesus carregou a cruz para o seu próprio sacrifício. Assim como Isaque foi entregue, Jesus também foi, e dessa vez não houve substituto. Deus poupou Isaque, mas não poupou seu próprio filho, porque o sacrifício de Cristo era o plano definitivo de redenção para toda a humanidade. O cordeiro preso nos arbustos era apenas um prenúncio do verdadeiro Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. A história de Abraão nos ensina que fé não é apenas acreditar, é confiar quando tudo parece impossível. Deus nunca falha em suas promessas, e a provisão sempre vem no tempo certo. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Se essa história impactou você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender o poder da fé e da obediência. Muitas vezes, enfrentamos testes em nossa vida, mas essa história nos lembra que Deus sempre tem um propósito maior por trás de cada desafio. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer aprender mais sobre as histórias que transformaram a humanidade, inscreva-se no canal. Aqui, exploramos as verdades bíblicas de uma forma profunda e impactante. Não se esqueça de deixar seu like e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Que a sua fé cresça e que você veja a provisão de Deus em sua vida.